É importante você entender que os erros que a gente comete, né, ao fazer os nossos pães sem glúten e sem leite, eles estão principalmente em duas coisas principais. Primeiro, principalmente em duas coisas principais é ótimo, né? Estão em duas coisas que são as principais ali dentro da execução de receitas. Primeiro, pode ser a receita. O erro pode estar na receita. Toda vez que alguém me faz uma pergunta nas lives, meu pão ficou seco, meu pão esfarelou, a primeira coisa que eu falo é, aí a pessoa pergunta assim, será que eu errei onde, né? Onde eu errei? Meu pão ficou duro, onde eu errei? A primeira coisa que eu pergunto é sobre os ingredientes. A gente precisa de uma receita equilibrada para que a gente tenha um resultado final macio, fofinho, úmido, que cresça bem. Porque tudo parte do equilíbrio dos ingredientes, tudo parte dos ingredientes que a gente usa, as quantidades, né? Tudo parte dali. Se ali já está errado, não tem como você recuperar essa receita. A interação desses ingredientes vai determinar o meu resultado final. Por isso que o pão que vocês vão aprender na semana sem glúten e sem leite, ele é tão maravilhoso, porque tem uma combinação perfeita de ingredientes para trazerem todas as funções e características que a gente gosta, que a gente ama numa receita de pão, né? Então a combinação é essencial. Se você já pega uma receita que está desequilibrada, que não leva uma combinação correta de farinhas, não usa, né, as funções principais ali de uma receita sem glúten, você tem um resultado ruim, você não consegue acertar essa receita. Já vamos falar mais sobre ingredientes, sobre pontos de massa, essas coisas. E outro problema pode estar em você. Nossa, Gabriela, em mim? Sim. Eu tive esses dois problemas no início. Tanto a receita que eu fazia era desequilibrada, quanto eu não sabia fazer. Então, não é porque você não tem capacidade. Não, eu tô falando de técnica, tá? Todo mundo tem capacidade de aprender e de fazer e ter resultados melhores que os tradicionais. Todos vocês têm. Mas talvez lhe falte técnica. Capacidade técnica, conhecimento técnico, que é importante. Não precisa ser um conhecimento de faculdade, não tô falando isso. Mas é um conhecimento mínimo sobre o que você está executando. É entender por que você tem que usar farinha de arroz dentro de uma receita de pão. Entender por que quando a gente não usa um agente de liga, nós precisamos reequilibrar essa receita para que o meu resultado fermente corretamente, cresça bem e não esfarele depois de assado. Então, isso é conhecimento básico, isso é conhecimento técnico, que se você não tem nas receitas sem glúten, infelizmente, você não vai ter resultados melhores que os tradicionais. Aqui é um combo, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa de uma receita equilibrada e a gente precisa entender essa receita antes de executá-la. Sabe uma coisa muito legal de quando a gente entende a parte técnica das nossas receitas? É que a gente pode corrigir o erro, identificar esse erro e corrigir antes mesmo de levar o seu produto para assar, o seu pão no forno. Porque depois que assou já era, né? Não tem como recuperar o que você já colocou ali e desandou a receita. Mas enquanto você está fazendo a receita, se você tem conhecimento técnico, você consegue identificar, por exemplo, a consistência da massa, que é uma das maiores dificuldades e reclamações das pessoas. Eu não sei acertar o ponto da massa. Qual é o ponto da massa do pão sem glúten? Quando você tem esse conhecimento, você já percebe o ponto da massa, se está certo, se não está. Se não tiver, você corrige antes de levar sua massa para assar. Assim você não desperdiça o seu tempo, né? Seu dinheiro, não se frustra e tem um resultado perfeito para você consumir junto com a sua família. Eu ri esses dias da minha aluna, eu conversei com ela. Hoje a gente estava até assistindo essa entrevista que eu fiz com a minha aluna. E ela fala, Gabriela, quando eu assisti as suas aulas dentro do curso e você falava assim, você vai sentir a massa. Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou sentir a umidade da massa? E faz total sentido isso que você disse. Porque realmente com a experiência que a gente vai adquirindo, com a segurança que a gente vai adquirindo através do passo a passo, a gente sente realmente se o ponto da massa está certo ou não. E faz diferença demais o ponto da massa, gente, no resultado. Porque é a definição de um pão seco ou de um pão que cresce bem, que fica macio, que fica alveolado, né? Então a gente tem que entender isso. Mas antes de entender isso, você precisa conhecer o benefício de entender isso. Eu não consigo acertar as receitas, Gabriela, mas também eu não me importo, não quero saber. Tá tudo bem. Se você não quer aprender sobre isso, replica a receita.
Você vai errar muito, você vai comer coisa ruim, mas aí é com você. Aqui o meu objetivo é te ensinar como você pode ter pães, bolos, biscoitos, sobremesas melhores do que as que você estava acostumada a consumir antes de retirar o glúten e o leite da sua alimentação. Então esse é o objetivo das lives do Esquenta, da semana sem glúten e sem leite, te mostrar que é possível, te provar que é possível e te ensinar como fazer isso, né? Claro, a gente precisa ter um trabalhinho, a gente precisa se dedicar, nada é fácil, né? Mas pode ser simples. Não é fácil, mas pode ser simples. Pode ser simples porque se você tiver o passo a passo e seguir, é isso, é técnica. Não é mão boa, não é ter o dom para cozinhar, não tenho, nunca tive, é técnica. Eu tenho que entender que se eu usar essa farinha, eu vou precisar adicionar mais água na massa. Por quê? Porque essa farinha tem mais fibras. Técnica. Eu sei que se eu colocar os ingredientes em uma determinada ordem na receita, eu vou ter um resultado final macio, fofinho, úmido. Agora, se eu inverto a ordem, eu posso ter um resultado final seco e que não cresce. Isso é conhecimento técnico. E que se você não tem, que se você só segue a receita, e aí você pode pegar a receita errada por falta de conhecimento e errar mais feio ainda, né? A ponto de ter que jogar tudo no lixo. Você nunca vai alcançar um resultado perfeito, um resultado que fique... que seja satisfatório para você, para sua família, que você possa sentar à mesa junto à sua família e comer todo mundo junto, sabe? Celebrar o momento, todo mundo comendo do mesmo pão. Isso é possível para você. Durante esse evento eu estou tentando provar e eu vou te ensinar a fazer uma receita dessas lá na Semana Sem Glúten e Sem Leite. Então você precisa entender o benefício de saber como conseguir acertar, que é corrigir antes de perder a receita. Você corrige, assa, e aí você consegue ter um resultado final maravilhoso. Evita desperdício, tem várias pessoas, inclusive, né? É só você olhar no supermercado, loja de produto natural, que o preço dos nossos ingredientes, eles são mais elevados. Não dá para negar isso, né? Os preços das nossas farinhas são mais elevadas do que a farinha de trigo. Por uma boa razão também, né? Nós temos muito mais farinhas nutritivas aqui. Só que, quando você coloca na ponta do lápis o quanto você vai gastar para fazer uma receita, não fica tão caro assim, né? Só que se você desperdiça a receita toda semana, 2, 3 vezes na semana, aí fica caro. Então, os nossos ingredientes já não são tão baratos assim. E se você ainda erra, o prejuízo é muito maior. Não é só nem financeiro o prejuízo, é de expectativa mesmo, né? Principalmente a gente que precisa manter uma alimentação sem glúten e sem leite, quando a gente erra uma receita, a frustração é imensa. A gente tem vontade de chorar, de desistir. Tanto é que tenho muitas alunas que desistiram algumas vezes antes de realmente entender o que estavam fazendo e conseguirem mudar as suas vidas, a sua alimentação. Mas desistiram antes. Por quê? Porque só a receita não resolveu a vida delas. Elas acreditavam que seria suficiente. Mas não é. Só a receita não é suficiente para você ter resultados melhores que os tradicionais ou mesmo que seja igual. Não é suficiente. Você precisa entender essa parte técnica.